vai falar sobre Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. A história ela, né, universalmente conhecida hoje em dia. Claro que a versão da Disney não é exatamente igual à história original que surgiu na Ásia, mas vamos lá. O começo é bem canônico, né, de você mostrar o mundo do herói, então a normalidade, mostrando a cidade de Ágraba e o Aladdin, né, qual que é a vida que ele tinha lá. Ele era um ladrão de rua, né, um rato de rua, eles falam no filme. Então parece ele roubando um pão e já mostra também o bom coração dele, porque ele pega e divide o pão com umas crianças. Enfim, faz uma apresentação da normalidade, da vida ordinária ali do protagonista. E isso segue até o momento, né, em que ele tromba com a princesa. Mas antes disso tem uma construção também, que é algumas cenas interessantes aqui que acho que vale a pena trazer. Uma é quando ele é jogado na lama, né? E esse fato de ser jogado na lama e apontado, olha, você não tem valor, você não tem valor. Isso é uma experiência bem típica da adolescência mesmo. Lembra que o ascendente, essa parte de Ares, é como se ele despertasse na adolescência. Então ele é jogado na lama, colocado no seu lugar, humilhado por um membro da nobreza. E é isso, né? Ele se dispõe ali, ah, vou ficar rico, não vou ser um Zé Ninguém para sempre. Tem uma outra cena em seguida que mostra a princesa Jasmine, que ela se recusa a casar, ela se recusa a aceitar qualquer pretendente que o pai dela traga. Como uma princesa, ela tem que se casar com um príncipe e o pai dela fica trazendo pretendentes e ela não aceita nenhum. Né? Isso, por trás dos panos, é, no fundo, equivalente lá ao salmão da sabedoria, que queimou o dedo do, do rei do grau. Por quê? Isso significa que a fertilidade do reino, ou seja, a capacidade de continuidade do reino, está ameaçada. Enquanto a princesa não escolheu um pretendente, o reino não pode continuar. Então isso já coloca a história em andamento. Porém, do ponto de vista do herói, ele só vai trombar com a princesa mesmo, né? Ela se disfarça ali de aldeã e sai caminhar. Ela foge do palácio, sai caminhar pelas ruas da cidade. E claro que ela se mete em confusão, e claro que o Aladdin consegue resgatar ela ali. E eles têm ali um encantamento, né? Eles se encantam um pelo outro. A, a princesa, ela acaba sendo salva pelo príncipe, pelo Aladdin. E o Aladdin, no fim, é salvo pela princesa também, né? Já que ela se mostra como princesa. E como eles estavam num contexto de confusão, ele acaba indo para a cadeia. Só que a paixão continua. Então esse aqui é o clássico caso do chamado da ânima, né? Então ele não consegue esquecer a princesa Jasmine. É isso que no fundo tira ele da normalidade. É esse amor. Então em muitas histórias a donzela se perde na floresta, ou ela some, ela é sequestrada, bom, pelo dragão, né, o canônico. E aqui é simplesmente esse fato do amor à primeira vista. E a gente passa para a recusa ao chamado. A recusa ao chamado aparece quando o Jafar, né, que é o feiticeiro, na verdade ele é o conselheiro do rei, do sultão, o principal conselheiro, mas por trás dos panos ele é um feiticeiro maligno. Né? Ele manipula, ele tem ali um bastão que manipula a vontade do rei, faz ele obedecer às ordens, um processo hipnótico. E o bastão, inclusive, ele tem a cabeça da serpente, né? A cabeça do bastão é uma serpente, já dando uma dica de que, opa, o Jafar está associado ao dragão. Lembrando que dragão era simplesmente um nome para serpente, ou serpente gigante na antiguidade. Antes de se tornar aquela figura com quatro patas e asas. Ah, bom, o Jafar é quem no fundo tinha mandado prender o Aladdin, e ele faz a cabeça da princesa para ela acreditar que ele morreu, na verdade, que ele já tinha sido executado. Só que tudo isso é parte de um plano, né? Por quê?
O Jafar tinha conseguido as duas metades de um escaravelho mágico que abriam o portal para a Caverna das Maravilhas. E é lá onde estava a lâmpada mágica, que é o que ele queria. Só que ele precisava de um diamante bruto, vai, ou seja, alguém de coração puro, para entrar na caverna. E ele descobre que o Aladim é essa pessoa de coração puro. Então, ele arquiteta o plano. Do ponto de vista do Aladim, ele só está preso mesmo. Né? Ele foi retirada a agência dele. Muitas vezes a recusa ao chamado tem essa cara de esfriar os ânimos, né? De perder o gás. Por exemplo, no Rei Leão, quando eles saem ali para explorar a Terra das Sombras, dá tudo errado, eles acabam sendo repreendidos pelo Mufasa. Aqui, também, ele olha, se apaixona pela princesa e tal, de repente ele está preso, ou seja, ele é relembrado que é um Zé Ninguém, que não tem ninguém por ele, e assim por diante. Tá, então a questão do aprisionamento também, aqui, faz parte da ideia da etapa de touro. Porque se a gente prestar atenção, essa etapa ela tem a ver com a ideia de uma cidade murada. Né? E a cidade murada serve para proteger quem está fora, mas também acaba prendendo quem está dentro de sair. Os muros são sempre uma via de duas mãos. Eles atrapalham o movimento de dentro para fora, mas também atrapalham de fora para dentro. Então, mais uma vez, essa ideia da ortodoxia, desse retorno à normalidade, acaba funcionando como uma prisão também. Então, é um tema comum nessa fase. Certo? Então, só. Não vou relembrar etapa por etapa ali das outras histórias, já acumulou bastante coisa, mas vou mostrar as imagens para a gente ter uma comparação ali, né? Visual, pelo menos. O córtex visual processa muito mais rápido do que o auditivo. E na fase do encontro com o mentor é o feiticeiro, no fim das contas, disfarçado de um prisioneiro, de um outro prisioneiro. Uma coisa importante, o mentor nessa etapa, o papel dele, no fim das contas, a gente já falou, né, que não é ensinar nada para o herói. É, de certa forma, enganá-lo. Enganar no bom sentido, né? De jogar uma isca aqui, depois conta a história oposta. No fim, o papel do herói, do mentor, é desconstruir o paradigma do herói, desconstruir o apego ao mundo antigo e assim por diante. Então, muitas vezes, o mentor vai aparecer na forma de um mentiroso, de um enganador, nesse caso aqui, o próprio feiticeiro. No Rei Leão era o Scar. Né? O que o feiticeiro faz? Disfarçado aqui dessa figura? Ele fala que tem uma caverna maravilhosa, cheia de riquezas, e que o Aladim pode ficar com o tesouro se ele entrar na caverna e buscar a lâmpada pro feiticeiro. Bom, o Aladim topa, e claro que o feiticeiro já tinha um plano, né? E tira ele da cadeia ali, escondido, e mostra para ele onde está, avisa onde ele está, né? Onde está a caverna. E o Aladim vai lá, atravessa o deserto, na ventania, e ele acaba se deparando então com a Caverna das Maravilhas. É uma caverna mágica que aparece a partir daquele escaravelho que eu tinha falado no começo. Só que tem um porém, né? A caverna, ela devora todo aquele que não tem o coração puro. E isso lembra muito aquelas histórias também, onde tem um limiar para ser ultrapassado e com as esfinges como guardiãs, e você só pode ultrapassar em silêncio, sem nenhum pensamento, coisas do tipo. É a própria travessia do limiar, aqui. Já se antecipando. O Aladim e o Apu entram na caverna e eles são o tempo todo tentados, né? Especialmente o Apu, que é o macaquinho, pelo tesouro. Muito ouro, muitos metais preciosos, muitas gemas. E
tinha uma instrução explícita para eles não tocarem nada do tesouro. A única coisa que podia ser tocada lá é a lâmpada mágica. Tá? Isso é muito, muito significativo porque a lâmpada mágica, a gente vai ver que ela representa a verdadeira vontade. A verdadeira vontade é essa é a missão, vamos chamar assim, a missão de vida da pessoa, é o que ela verdadeiramente quer, é a vontade de Deus aplicada na vida da pessoa. Enfim, tem várias formas de formular, mas a própria regra de, olha, a lâmpada mágica concede desejos. A gente já vai falar sobre isso, né? Então, o não tocar em nada, exceto na verdadeira vontade, é uma instrução muito explícita. Esse tocar tem a ver com essa ideia de reificar, ou seja, de ver como sólido, ver como real. E essa etapa, né, na jornada do herói, tem a ver com a desconstrução do paradigma, ou seja, ao contrário da reificação. Você tem que aprender a nilificar a sua visão de mundo, certo? Esvaziar-se das certezas. Bom, é claro que eventualmente o macaquinho toca na toca ali no tesouro, né? Aliás, o macaco é o animal símbolo é um animal que pode ser usado como símbolo do signo de Gêmeos, tá? Por conta da inteligência do macaco, tá? É um animal sagrado a Mercúrio, né? Sagrado a, a essa energia aqui mesmo. Bom, uma vez que o macaquinho comete a transgressão de tocar no tesouro, num rubizão gigante lá, a caverna desmorona e tranca todo mundo lá dentro. Tá? Então, isso simboliza o limiar sendo atravessado. Certo? Isso é equivalente a cenas do Mufasa morrendo, da família do Luke morrendo. Ou seja, não tem mais volta, não tem mais para onde voltar. Você está trancado na caverna, agora só para frente. Né? Então isso marca a travessia do mundo ordinário para o mundo especial. Certo? Até aqui, o Aladim ainda tinha aquela ilusão de, nossa, vou pegar o tesouro, ou seja, eram os antigos planos, as antigas expectativas e assim por diante. A partir da travessia, acabou. Tô preso numa caverna, sem saída. A única coisa que eu tenho aqui é o macaquinho, um tapete mágico, que fiz amizade com ele, e a lâmpada mágica. Então, voltar um pouquinho nesse tema da lâmpada. Pensa, se você tem uma lâmpada mágica, tem histórias que ela concede um desejo, tem histórias que ela concede mais, mas imagina que ela conceda um desejo. O que é que você vai pedir para a lâmpada mágica? Né? Você vai como que guardar esse desejo até você ter certeza do que você quer. Então esse buscar, entrar em contato com o que você realmente quer é um ótimo símbolo, né, para lâmpada mágica. Enfim, eles acabam esfregando a lâmpada para tirar o pó, aparece o gênio todo burlesco ali. É, ele explica as regras. Olha, você tem 3 pedidos, você só não pode pedir para que outra pessoa se apaixone por você, ou seja, violar o livre-arbítrio, né? Que traga a morte para alguém. Você também não pode pedir mais desejos. Tinha mais alguma regra. Você não pode usar um desejo para pedir mais desejos, basicamente. Ah, e fora isso, ele podia pedir qualquer coisa. Tá? Lembrando que a caverna aqui representa essa ideia de útero. Né? Você está aqui no fundo. Ó, a gente está no fundo, no subterrâneo. Então, no mais profundo da Terra. Né? O Jonas na barriga da baleia. Certo? E também tem esse encontro com o tapete, que acaba sendo o veículo da jornada, né? O meio de locomoção. Ele encontra aqui. Então é o arcano do carro, mais uma vez, né? Bom, o gênio acaba tirando eles da caverna, achando que era um pedido do Aladim. O Aladim, no fundo,
só estava comentando que ele queria sair da caverna, mas ele não chegou a fazer um pedido, enfim, ganhou um pedido grátis aí. E saiu da caverna, né? Lógico que a saída da caverna leva ele para a próxima etapa, aqui. A etapa de leão, da força, certo? O Campbell chama essa etapa de testes aliados inimigos, certo? Mas aqui a gente vai ver de uma forma bem tipicamente leonina mesmo. Até fica difícil a gente não, né, a gente pensar, nem sempre os autores estão pensando ali nessas correspondências herméticas, mas aqui fica difícil. Enfim, primeiro, o Aladim é levado a entrar em contato com seus desejos, com suas paixões. O que ele quer? Quais são os desejos dele? Né, isso está associado a leão, onde a vontade é forte, o querer. E aí, primeira coisa é, ele se torna um príncipe, ou seja, um membro da realeza. Energias leoninas, mais uma vez. E claro, né, ele se achando, ali se olhando no espelho. E uma vez que ele se vestiu de príncipe, né, ele trocou as vestimentas. Lembra que na história do Parsifal é aqui que ele troca os trapos dele, ou na verdade, ele, por cima dos trapos dele, ele veste a armadura do Cavaleiro Vermelho. Então, com essa nova roupa, agora adequada, vai para esse papel de herói, ele retorna para Agrabah, vai em direção ao palácio como um pretendente da princesa. E tem aquela entrada triunfal com muitos criados trazendo presentes para o sultão, enfim, tentando impressionar todo mundo. E a única que não se impressiona, claro, é a princesa, né? Já que ela rejeitou todos os príncipes que podia até então. Claro que ela não se impressiona com riqueza e poder e assim por diante. Enfim, não é o poder pessoal, o magnetismo pessoal, ele é adquirido, né, conforme se domina os próprios instintos. Então, esse autodomínio, ele aparece na história justamente com Aladdin, né, se segurando para não pedir qualquer bobagem que vai na cabeça. Então, o próprio fato dele se refrear em relação aos pedidos já é uma vitória, digamos, contra os 5 demônios, os cinco instintos ali. Só que justamente esse poder pessoal tem o seu limite, leva ele até um certo ponto. Uma vez que ele levou ele até a presença da princesa, uma vez que ele está na presença da princesa, é um novo jogo. A princesa não se impressiona por ele, pelas aparências dele, né? E essa é também uma característica associada à virgem e ao eremita, o buscar por trás das aparências. Né? A princesa, ela tem que usar lógica, ela tem que usar a sua pureza para detectar, né, por as tentativas de engano dos pretendentes, vamos dizer assim. E a princesa rejeita, né? Tem aqui o véu da princesa, da virgindade, ou seja, ele não entra no quarto da princesa, ele se mantém ali fora, ele ainda está sendo testado aqui. E aí, como eu falei, é um novo jogo, não adianta ele ser o príncipe mais rico do mundo, ele tem que chegar e tem que, de alguma forma, conquistar o coração dela, né? Tem que se mostrar confiável, mostrar-se digno. E é sobre isso, né? O próprio fato dele perceber que não vai ser aceito de cara já coloca ele num papel de: opa, preciso melhorar a qualidade do meu ser, da minha personalidade. Esse processo de melhoria, de autoaperfeiçoamento, é o grande tema da fase do treinamento, né? Lembrando aqui de outras cenas, das outras histórias. No fim das contas, ele acaba convencendo a princesa, né? Justamente quando ele abaixa um pouco a bola, assim, de falar sobre ele, e ele resolve: não, ó, suba no tapete, vamos dar uma volta, né? Então, quando a princesa confia, isso é já um indicativo de que, e sobe no tapete com ele, né? De que ele atravessou para a próxima etapa, né? Para a etapa aqui da aproximação da caverna, uma etapa de Libra. Bom,
eles passeiam pelo mundo todo ali, com o tapete. ah, E se a gente lembrar, é que eu acho que eu não passei isso ainda. Não passei. Mas o despertar da Kundalini, que tem a ver com a travessia dessa etapa aqui, ela geralmente promove uma experiência mística visionária. Essa experiência mística visionária, ela ainda não é a experiência ali de Sagitário, que ela é não dual. Ela ainda é dual aqui. Ou seja, ela é uma experiência que ainda pode conter, e tende a ter, elementos de ilusão, que tem a ver com o quê? Com as crenças, com os paradigmas, as expectativas ali do protagonista. Na verdade, a gente tem que olhar todos os personagens como membros, como parte da mente. Então, componentes da mente. Então, a princesa e o príncipe, eles são partes da mente. Não quer dizer que são dois indivíduos aqui. A gente está olhando, nessa perspectiva mística, como estruturas internas, estruturas profundas, arquetípicas de todo o ser humano. Então, essa ascensão ao mundo das nuvens tem muita cara dessa experiência mística visionária, mas ainda dualística, ainda com esse. É porque a expressão da princesa de arrebatamento e maravilhamento, ela é muito típica dessa etapa aqui, muito típica. É o fator uau. A experiência mística lá de Sagitário, ela tem um quê de equanimidade. E ela pode ser até mais intensa e mais profunda, mas ela tem um quê de equanimidade. Aqui é um maravilhamento e tal, que é justamente a ideia da lua de mel também. A união com o outro, nesse primeiro momento, ela é de deleite. Né? E no segundo momento, assim como o Simba e a Nala começam a brigar imediatamente depois do contato afetivo, a princesa questiona: peraí, você, né, se apresentou como príncipe Ali, mas na verdade você é o garoto do mercado que eu trombei nas ruas. Quem é você? Né? Então, esse questionamento da sombra, ou seja, dos segredos, daquilo que ele está ocultando, a sombra se revelando, também típica dessa etapa, né? Ou seja, mostrando aquilo que está oculto, já aproximando da ordalha. Né? Então, eles têm essa mini discussão e ele não é capaz de dizer a verdade, ele a, reforça a mentira de que ele, na verdade, é um príncipe que se disfarçava de, de ladrão. Né? Bom, a princesa compra essa história, ele deixa ela no palácio, e assim que ele deixa a princesa, ele é imediatamente sequestrado pelos capangas do Jafar. Né? Ele é preso, amordaçado, ou seja, é retirado, a sua agência é extraída. Aqui a gente já entrou na etapa da ordalha, do escorpião. Tá? Bom, ele é tornado inconsciente, amarrado num peso e jogado num precipício. Do precipício ele cai na água e claro que ele está afundando para a morte ali, né? E ele de fato quase morre. No fundo, o que faz a pessoa afundar na escuridão das águas abissais, né, esse peso, tem a ver o quê? Tem a ver com a própria teimosia dela, tem a ver com os traumas, com as energias que puxam para baixo. É a gente que segura essa energia, que segura essa rigidez, segura essas coisas, sem perceber, claro. Mas enquanto a gente segura, ela vai arrastando a gente para baixo. Né? As águas constantes, né? No Rei Leão era um lago, no Parsifal também, representando que esse é um processo emocional, que você está mergulhando nas profundezas das suas memórias, dos seus traumas, do seu passado. E as emoções te afogam. Né? O afogamento é justamente essa intensidade e complexidade que elas são impossíveis de lidar. Né? Ah, elas ultrapassam as nossas capacidades. Claro que no contexto de trauma, esse ultrapassar as capacidades é do seu eu no momento do trauma e não no momento presente. Por isso que trauma de infância tende a ser tão mais difícil, tão mais profundo. Como a mente da criança ela é mais simples, ela é capaz de lidar
menos com a complexidade do mundo, com o dragão. Bom, o que, por um puro acaso, né? Por puro acaso, a, a lâmpada escorrega nas mãos do Aladim, e aí esse esfregar não intencional libera o gênio. O gênio, né, faz ali a sua a sua artimanha para libertar o Aladim, porque ele precisa que o Aladim faça um pedido. Só que o Aladim tá inconsciente, tá morrendo, né? Então ele chacoalha o Aladim e a cabeça dele faz assim, né, para cima e para baixo, e ele, contou como um sim. Foi um pedido. E o gênio salva o Aladim, né? A gente tem aquela ascensão meteórica aqui. Da mesma forma como o Simba está olhando para baixo, ele passa a olhar para cima, você tem essa dualidade do fundo ao topo, do fundo do mar ao topo da montanha, né? Aparecendo aqui. E dali ele vai direto para o castelo, né? Para o palácio, Castelo do Grau, na outra história. No palácio, ele se junta com. Ele tem tudo o que ele queria, né? Ele está no auge do poder. Ele é um príncipe. Ele expulsa o feiticeiro. Ele está ali com a princesa junto. Então, ele foi aceito pelo sultão, ou seja, está no topo. No topo do mundo, no topo da montanha. Certo? Mas, assim como Parsifal não faz a pergunta quando ele entra no Castelo do Grau pela primeira vez, quando Aladdin está no topo, ele não cumpre a promessa que ele tinha feito para o gênio. Né? Qual que era a promessa? Que ele iria usar os 2 pedidos dele para coisas pessoais e o terceiro pedido ele ia libertar o gênio. Né? E já foram os 2 pedidos, na verdade. O primeiro que ele se tornou príncipe e o segundo que tirou ele da morte. Certo? E o Aladdin, então, hesitou em fazer o terceiro pedido, libertar o príncipe. Ele ainda tem esse karma, essa insegurança de não ser ele próprio. Porque, olha, gênio, sem você eu sou um Zé Ninguém. Então ele mantém ainda o gênio aprisionado. Certo? E essa escolha de não contar a verdade é o que vai desencadear todas as desgraças dali pra frente. Né? Por quê? Assim que ele decide, né, contar a verdade para a princesa, depois de uma grande reflexão, o papagaio do feiticeiro rouba a lâmpada mágica e entrega para o Jafar. E o Jafar se torna o novo mestre da lâmpada, né? O novo mestre do gênio. E aí a gente passa para a próxima etapa, certo? Onde o gênio agora se torna escravo das vontades do Jafar. Então a gente tem esse confronto com o poder aqui. Capricórnio é sobre poder, sobre autoridade, sobre opressão. Então vai aparecer o Jafar como o mais poderoso do mundo. Ele não apenas se torna sultão com um pedido, como com um segundo ele pede para o gênio transformar ele no feiticeiro mais poderoso. Ou seja, ele tem um poder quase ilimitado. Né? Ele escraviza a princesa e o sultão. Agora a princesa se torna uma serva dele, é obrigada a trazer alimento, fica ali fazendo o que ele quer, e o sultão fica dançando como bobo da corte para ele. Enquanto isso, o herói é jogado ali, ele é exilado na parte das montanhas gélidas. E olha só como que a animação faz uso, né, do clima. Então o frio, um ambiente inóspito, isso tudo lembrando o quê? A neve aqui de Parsifal, a Terra Desolada do Rei Leão, né, a Estrela da Morte se aproximando aqui no Guerra nas Estrelas. Então aqui é confrontar-se com a dura realidade, confrontar-se com a Terra Desolada, confrontar-se com o tirano que está causando a esterilidade da Terra. Certo?
No fundo, o Jafar, ele sonhava em ter a princesa para si, em casar-se com a princesa. E óbvio que a princesa nunca quis. E esse é um tema típico, né? O dragão vai lá, sequestra a princesa e a princesa mantém-se pura, né? Ah, bom, o Aladim daqui, ele consegue retornar para o palácio, certo? Porque junto com ele o tapete mágico estava ali junto, congelado. Tem um momento lá que você tem a ponta de uma torre que colapsou, bem o arcano da torre mesmo, e mais uma vez o relâmpago. Não sei se vocês lembram do Rei Leão, o relâmpago marcando, opa, esse momento da interferência divina, né, da intervenção divina. E ele marca essa ruptura. O relâmpago, ele está associado à ideia de ruptura, como o arcano da torre também. Então a ruptura do quê? Entre o passado e o futuro. Quando o Aladim está aqui, né, despido dos seus poderes, ele retornou para a realidade nua e crua. Quando o Aladim volta para o palácio, agora ele está munido da força pessoal dele, a força que ele descobriu ao longo da jornada. E munido agora de um propósito maior. Não é apenas casar-se com a princesa, é salvar a princesa, salvar o reino. Certo? Então, o príncipe volta, né? O príncipe agora, o protagonista volta com esse propósito para enfrentar o dragão, certo? E ele encontra o Jafar se transforma num literal dragão, numa serpente gigante, né? Ah, e no fundo, o Aladim vence não com a mágica da lâmpada ou do gênio, porque o gênio está a serviço aqui do novo sultão, né? Do Jafar. Ele vence com a inteligência, certo? Então, com a inteligência, ele manipula o Jafar a fazer um último pedido, que era tornar-se igual ao gênio, porque ele falou assim: Olha, Jafar, você é muito poderoso, mas você não é o mais poderoso do mundo. Você é o segundo mais poderoso do mundo. O mais poderoso é o gênio, né? Porque ele que te tornou assim. Aí o Jafar falou: Oh, é verdade. Então vou fazer o meu último pedido. Quero ser como o gênio. E nisso ele se tornou um gênio de uma lâmpada. Então ele foi, né, assumiu o karma, digamos, do gênio, que é ser habitante da lâmpada e estar sujeito ao mestre, basicamente. E é assim que o tirano foi derrotado, né? Ah, sendo como que enterrado na lâmpada. E aí você tem agora duas lâmpadas. Uma lâmpada dourada, contendo a verdadeira vontade, e uma lâmpada negra, contendo, não a verdadeira vontade, mas contendo a. É a jogada do mestre jogador. Tá? Essa é a jogada do psicopata. Porque o desejo negro, vamos chamar assim, o desejo sombrio, ela é o desejo de máximo auto-benefício. E a gente tem uma parte interna nossa que está sempre calculando isso. Qual que é o máximo, qual que é a jogada, né? Qual que é o movimento de máximo auto-benefício nessa situação? Certo? Um auto-benefício para o ego, certo? Esse desejo ele nasce de uma perspectiva que é a perspectiva da desconexão, da ilusão da separação, onde você é um ser sozinho dentro de um mundo hostil. Se eu sou sozinho no mundo hostil, eu preciso pensar em mim mesmo, ninguém mais vai pensar. Isso gera desconexão, isso gera esse senso de pensar em si mesmo, né? A verdadeira vontade, pelo contrário, ela não é uma vontade individual, ela é uma vontade holística. É o que é melhor para o todo nesse momento, certo? Então você tem essa dualidade das duas lâmpadas, como se fossem duas informações: o que é melhor para mim e o que é melhor para o todo. Tá? O todo que me inclui também, claro. Uma visão integrada e uma visão fragmentada da realidade.
Só para trazer essa reflexão da lâmpada negra aqui, do Jafar. E a história se encaminha, né, uma vez que o reino foi libertado do tirano. E agora? Né? O Aladim se mostra como Aladim mesmo, não como um príncipe. E ele... Ó, então é isso, né? Acabou, vou embora. Não pertenço a esse mundo. A lei requer que você case com um príncipe, né? Com alguém da família real. Eu sou só um garoto de rua. Então, tchau. Esse momento de despedida é bem típico do começo de Peixes, né? Que é o 8 de copas. Está associado ao desapego, ao abandono e tal. Ah, e aí o gênio fala pro... Esse desapego não é só do Aladim, não, tá? O gênio que queria ser livre fala assim: cara, não usa o seu último pedido para me libertar. Usa o seu último pedido para virar um príncipe. E você pode casar com a princesa. Né? Ele se compadece dos dois. Mas o Aladim faz um último ato de generosidade. O último pedido dele é libertar o gênio. Né? Ele abre mão da princesa. E se torna. E torna livre o gênio. Né? Ele libera esse poder no mundo. Então é como se ele também se libertasse do papel de herói, uma vez que ele já salvou o reino. O reino não tem mais que ser salvo, ele já foi salvo. E esse último ato de generosidade, né, é o papel... Eu estou adiantando coisas, né? A gente vai ver isso tudo no próximo ciclo do segundo decanato de peixes aqui. Né? E ele, agora, sem vestir nenhuma máscara, ele sendo o próprio Aladim, é aceito pelo sultão. Fala assim, olha, você provou o seu valor para mim. A princesa, olha, você provou o seu valor para mim, vamos mudar a lei. E o Aladim se casa com a princesa. E se torna um príncipe, por conta disso também. Sendo ele próprio, e não através de uma mentira, através de um subterfúgio ali. Aí você tem fogos de artifício, aquela ideia do foram felizes para sempre. O foram felizes para sempre indica a saída do tempo, né? Com os opostos reunidos. Masculino e feminino, enfim, reunidos. Lembrando que a história começa com a separação do masculino e do feminino. A ideia da queda, né? Queda na lama, queda na matéria, rasga o não dual no dual. Certo? E a busca da jornada toda é para reunir essas duas partes que foram separadas. A jornada é a reunião das duas partes. Então aqui no final, as duas partes se reúnem. A pedra filosofal está completa, digamos. E the end, né? Eternidade. A história se completa. Então, a gente tem aqui o quadro geral da jornada do Aladim. Essa é a história do Aladim. Quem é o Aladim? Vou só fazer uma menção a essa dualidade entre o herói e a história. Quem é o Homem-Aranha? Bom, o Homem-Aranha é o personagem criado pela história do Homem-Aranha. E qual que é a história do Homem-Aranha? A história do Homem-Aranha é criada enquanto o Homem-Aranha toma as suas decisões. Então o herói e a história são como se fossem o masculino e o feminino. Da mesma coisa. O herói é o personagem, é o protagonista, é o príncipe. E a história é a princesa, né? Mundo história, para ser mais, né? Tipo espaço-tempo, mundo história. É a percepção, é o que acontece. Certo? O herói é o eu e o mundo história é o não eu. É o que está ao meu redor, acontecendo, o que eu estou experienciando. Então a história é a experiência. Certo?
tem essa dualidade aqui. Mais uma vez, o herói, através das suas decisões, move a história, ao mesmo tempo em que a história, através do seu desenrolar, cria o herói. Todo personagem tem um herói adormecido dentro de si, mas nem todo personagem desperta esse herói, né? Então, é como se é a história que desperta o herói. Então a gente pode se manter personagem na nossa vida, ou a gente pode despertar como herói na nossa vida. Como se a história estivesse buscando isso também, certo? A história busca despertar o herói. E o herói busca a sua história. Qual que é a minha história, né? O Aladim está buscando a história do Aladim. E a história do Aladim está buscando o Aladim. Então, não sei o quanto isso parece abstrato, mas a ideia, no fundo, é simples. Tá? O papel da história é despertar o herói. E criar o herói. Porque eu não consigo pensar no Homem-Aranha sem uma história que criou o Homem-Aranha. E, ao mesmo tempo, o papel do herói é mover a história. E um está buscando o outro. Né? O herói está buscando a história de si mesmo. E é isso, gente.